Ainda trazendo um cenário da segurança pública, mas ampliando um pouco mais, nós vamos discutir a partir de agora, gente, aquele caso da soltura de um motorista de aplicativo que inclusive era ex-lutador de MMA, o Edilson Moicano, né? Ele foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão por estupro e resistência à prisão. Mas a gente lembra que na última semana ele acabou sendo solto, né? Após uma decisão judicial. Isso levantou uma série de questionamentos, né? As pessoas ficaram se perguntando por que a justiça havia concedido esse direito, né, de responder ao processo em liberdade, e nós vamos entender um pouco mais de como é que funcionam esses trâmites judiciais, falar sobre direitos das pessoas, mesmo aquelas condenadas, conversando a partir de agora com o defensor público de segundo grau com atuação na terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, o Adriano Leitinho, que está aqui conosco em nossos estúdios. Doutor Adriano, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz, tudo bem? Como é que vai? Eu que agradeço aí a participação, a gente está sempre à disposição. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando também. Pois é, esse caso teve ampla repercussão, né, diante da situação que aconteceu da soltura aí desse ex-lutador de MMA que é acusado, né, que foi condenado, inclusive, pelo crime de estupro. As pessoas ficaram se perguntando, doutor, a decisão da juíza, né, como é que se deu e por qual motivo ela aconteceu? Certo. Aí é um grande dilema, né, que a gente enfrenta enquanto operador do direito, que é seguir realmente os ditames legais e os princípios do direito. Né, que para quem não é da área, às vezes tem dificuldade de entender certas decisões, né, e acaba questionando as decisões, achando que o juiz ou a juíza ou o julgador agiu de forma equivocada. Uhum. É claro que a gente encontra dentro do direito formas e fundamentos para decidir de ambas as formas, tanto a favor como contra. Uhum. Mas assim, se a gente for olhar a decisão da juíza realmente de forma bem técnica e jurídica, ela não está incorreta. Ela está de acordo com a legislação brasileira, que garante o devido processo legal, que garante o princípio da presunção de inocência. Né? A gente estava falando, apesar de um crime grave, mas de um indivíduo que é réu primário, ou seja, que nunca respondeu a nenhum outro processo. Né? Ele pegou um regime, inclusive, prisional, que não foi o mais pesado, que foi um regime prisional semi-aberto, né? Não foi nenhum fechado. Além disso, um dos crimes ainda estava prescrito, que é o crime de resistência, permanecendo o crime de estupro de vulnerável, que é um crime grave, sim, mas que, infelizmente, por conta das legislações que a gente tem hoje, a gente às vezes se encontra de mãos atadas para tomar uma medida mais drástica e mais pesada e, vamos dizer assim, mais justa, né, de acordo com a moral, os bons costumes e o direito, né, brasileiro. E acaba realmente tendo que tomar decisões como essa da juíza de colocar o réu em liberdade para que ele possa vir a recorrer da decisão em liberdade. Agora, doutor Adriano, tem diferença, por exemplo, é levado em consideração o quê? Na hora de se lançar mão, né, de sentenças, existem diferenças entre os tipos de crimes, a tipificação, ela tem uma prescrição diferente, tem a pena muda, como é que funciona esse trâmite na justiça? Existe sim uma diferença, mas quem traz essa diferença é o próprio legislador. E no direito penal a gente fica muito preso por conta do princípio da legalidade, que é um princípio que rege o direito penal, exatamente para evitar que hajam maiores injustiças, tanto com quem responde quanto quem é vítima dentro do processo. Então, assim, o direito, através da lei, ele traz realmente quais são as penas de cada crime, que é maior de acordo com o tipo de crime. Quanto mais grave o crime, maior a pena, maior a medida, o regime prisional. Então, tudo está previsto na legislação. Né? Nesse caso, considerando toda a personalidade, todas as circunstâncias judiciais que circundavam o réu e o fato em si, apesar da gravidade, por ele ser primário, ele acabou pegando uma pena não tão alta que o possibilitasse ficar realmente em um regime fechado, né? E também ele não tinha características suficientemente necessárias para que ele realmente não pudesse responder o processo em liberdade, já que para o direito todos nós somos presumivelmente inocentes até o trânsito em julgado da sentença. Então, enquanto não vier uma decisão que não cabe mais recurso, ele é considerado réu primário, como se ele nunca tivesse cometido o crime. Ele ainda está sendo investigado, né? Mesmo tendo uma sentença de primeiro grau já contra ele, ele ainda está sendo investigado, que essa sentença, inclusive, de passagem, pode ser alterada, para inclusive absolvê-lo, se for o caso. Sim. Acho difícil no caso dele, por conta das provas, mas pode acontecer. Então, hoje, ele ainda não é culpado, mesmo tendo essa sentença
condenatório de primeiro grau. Por quê? Porque ela não transitou em julgado ainda. Então, ele é presumivelmente inocente. Certo. Nós estamos conversando com o doutor Adriano Leitinho, que é defensor público, gente, trazendo informações sobre como é que funcionam os trâmites judiciais, pegando como gancho, né, como exemplo, esse caso que teve ampla repercussão aqui no estado do Ceará nas últimas semanas, né, em que um lutador de MMA, ex-lutador, né, que havia sido condenado por estupro, ele teve o direito, né, de ganhar liberdade novamente e para responder ao processo em liberdade. Isso gerou, doutora Adriana, uma revolta aí na vítima do caso, né? Que ela inclusive se pronunciou, os advogados dela também vieram a público, a imprensa se pronunciar. O senhor falou a respeito dessas, de recorrer, né? E aí em muitas situações do dia a dia a gente vê, fulano de tal recorreu, fulano de tal vai recorrer. Existe um limite de possibilidades para que se possa recorrer em situações que estão em julgamento, em caso de julgamento? Existe os trâmites legais e finais, e aí a gente só pode ir até o STF, né? Então, tipo assim, claro que tem... Até chegar ao STF, a gente tem vários recursos que a gente pode propor. Para você ter ideia, um exemplo dessa apelação, pode surgir agravos, né, de instrumentos, podem surgir embargos de declarações, que são tipos de recursos que acontecem. Tem os recursos que a gente pode ir para o STJ como recurso ordinário, para o STF o extraordinário, e ainda tem os HCs, né, os habeas corpus. Então, assim, realmente, se o advogado for bem instruído e tiver realmente de posse de elementos suficientes, ele pode realmente aí estender esse processo ainda muito tempo. Agora, quando se tem uma decisão de segundo grau, hoje em dia a execução provisória já se é permitida, então já facilita o início do cumprimento da pena. Então, mesmo que haja vários recursos, já se pode dar início ao cumprimento da pena de forma provisória, né? E nesse caso, assim, realmente assim, não deu, até porque, infelizmente, já é pacífico no nosso sistema que a mera gravidade do crime não é motivo suficiente para manter ninguém preso. Então, apesar de ser um crime grave, não é somente um estupro, era um estupro, inclusive, de vulnerável, né? Porque ela estava em situação de embriaguez e tornava ela vulnerável. Então, é um crime grave, gravíssimo, mas a mera gravidade abstrato do crime não é motivo suficiente para manter ele em prisão, já que todas as outras circunstâncias eram favoráveis a ele, né? Agora, claro que a gente tem que levar em conta também os princípios humanitários de proteção e defesa da mulher vítima de violência, né? Que também pode ser fundamentos para que a gente possa reverter, até se for o caso, a decisão, que é o que está tentando o Ministério Público através do recurso proposto por ele, né? E aí a gente vai esperar realmente a decisão do Tribunal de Justiça para ver se ela mantém ou se ela reveste. Mas, assim, numa análise realmente perfunctória e bem legalista da decisão, ela está realmente de acordo com os ditames legais. É isso. E só para finalizar, para a gente deixar bem claro, doutor Adriano, é que mesmo tendo todo um cenário em que haja provas, em que haja testemunhas, né, relatos, imagens que comprovem determinada ação, mesmo assim, dentro da justiça, né, do processo de trâmite do direito, qualquer pessoa tem direito à defesa. Isso está, inclusive, na nossa Constituição, né? Então, explica um pouquinho para a gente, para concluir aqui o nosso papo, como é que funciona essa questão da integridade, né? Que o direito permite aí que toda e qualquer pessoa, mesmo aquelas que, nos casos em que haja uma materialidade muito grande, né? Essas pessoas também têm direito de defesa, né? Sim, é um direito, inclusive, fundamental, né? O acesso à justiça e o direito à defesa, a ampla defesa e o contraditório, que todos nós temos. E é um direito importante a gente assegurar, até para garantir realmente uma justiça efetiva. Lembrando-se que qualquer um de nós aqui, você pode a qualquer dia vir a cometer um crime, a gente queria que o nosso direito à ampla defesa e contraditório possa acontecer, até porque a gente sabe que o ser humano ele é falho, né? O sistema de justiça ele é falho, então pode acontecer falhas, então por isso é importante essa defesa. Agora, o que eu acho mais importante é a gente pegar casos como esse, para que todo o sistema de justiça e o sistema brasileiro legislativo, executivo, se debruce sobre a necessidade de se discutir, a necessidade de trabalhar e criar normas mais efetivas e até mesmo, se for o caso, mais drásticas para determinadas situações, para evitar que novos casos como esse aconteçam, para que realmente se possa falar numa verdadeira justiça sem causar esse clamor e esse sentimento de injustiça na nossa população. Então precisa-se realmente se sentar para rever essas legislações, para que realmente os juízes possam dar uma decisão de acordo com a real justiça, com a verdadeira justiça, para proteger efetivamente as vítimas de violência. É isso. Tá, então, a fala, né, os esclarecimentos do doutor Adriano Leitinho, defensor público, com atuação na Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Muito obrigado, tá, pela sua participação, Luiz, eu que agradeço, pelos a gente está sempre à disposição. esclarecimentos.